Estádio lotado. Clima de decisão. A torcida sugeria clássico dos grandes. Mas era algo ainda maior, porque a proposta em jogo ia muito além das linhas do campo. As pessoas julgam muito, mas não percebem como é. Nós batalhamos muito para ganhar, para chegar em qualquer lugar. Aqui já é uma grande vitória. Perder, pelo menos naquele momento, estava longe de ser um fracasso. Pega essa cabeça, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó, você formou. Por que eu choro? Não sei explicar. É felicidade ou tristeza? Os dois. Quando eu cheguei aqui, tipo... A favela ganhou voz, virou manchete e se multiplicou em gritos de gol. Na arquibancada, esperança e desilusão separadas por poucos segundos. No encontro entre os extremos da cidade, não houve motivo para separação ou isolamento. Era jogo de torcida única, unicamente pela festa. O Pacaembu ficou famoso, entre outras coisas, por ser o meu, o seu, o nosso, o de craques consagrados e milionários. Mas no final desse sábado, uma coisa ficou clara. O Pacaembu foi deles, que quase sempre invisíveis, dessa vez, foram protagonistas. É da hora, várias comunidades juntas, pessoal do mesmo patamar assim, junto, é da hora. Tá aí um bom resumo da Taça das Favelas. Aproximar universos distintos, simplificar sonhos aparentemente distantes. É a Champions League da favela, a Libertadores da quebrada, o Brasileirão dos manos e das minas. Sabadão teve Taça das Favelas e eu tô aqui com os campeões, cara. Tem coisa melhor que minha primeira segunda-feira tá cercado aqui de tanta gente que levantou caneco. Olha o Giovani, tem 3 troféus, não dá nem pra contar, e parece o Messi, velho. Mas, meninos, vamos começar primeiro dando atenção às mulheres, né? Ladies first, como se diz em inglês, mulheres primeiro. Como é que foi? Mineira fez os 2 gols da partida. Quero que você conte, a gente vai rodar seus gols aí. Você já tinha visto imagens de vocês levantando a taça? Já tinham visto essa festa toda? Sim, nós vimos porque muita gente filmou pela transmissão, aí a gente acabou vendo. Mas assim... Conta, Jennifer, conta como é que foi a emoção, chegar no Pacaembu, ver aquele vestiário que os caras usam de verdade, tudo que vocês usaram como se fossem profissionais. Como é que foi? Nossa, foi muito emocionante, muito bom mesmo, porque, querendo ou não, a gente enfrentou muitas coisas para chegar lá e ver tudo aquilo, é muito gratificante mesmo. Nossa goleira aqui, escapa. Você falou, quem que é seu ídolo no futebol? A Bárbara. A Bárbara. Foi assim que eu descobri que ela era a goleira, porque lá de longe não dá pra ver. Põe o microfone bem pertinho, assim que vai treinando também, porque se não der, vai ser jornalista. Qual foi a emoção de... Quando você olhou aquele gol do Pacaembu, falou, cara, tô aqui, qual time você torce? Corinthians. Nossa, tô num gol aqui que o Cássio já defendeu. Como é que é pra você? Muito emocionante, tipo, uma coisa surreal. Nunca imaginei estar lá. Nem eu. Agora deixa eu perguntar pra molecada aqui. Vocês podem não reconhecer, mas este homem é o Balotelli brasileiro. Vitor Balotelli meteu um gol lá, fez o pivôzão, deitou. Como é que é jogar no Pacaembu, velho? É uma emoção muito grande, sério. Não tem nem explicação. Ô Enzo, conta pra gente um pouco como é que foi a festa quando vocês chegaram lá no Parque Santo Antônio. Quando a gente chegou lá tinha muita torcida, não dava nem pra andar na rua. Foi incrível a festa que o torcedor fez e isso ajudou muito a gente a conquistar esse título. Ô Giovani, eu tava te perguntando fora do ar aqui qual que era o seu estilo. Acho que o seu estilo é colecionador de taças. Foi o craque do jogo, artilheiro, melhor jogador. Eu perguntei, o seu estilo de jogo lembra qual? Fala o que você falou fora do ar, agora não pode ser humilde. Estilo o quê? Eu gosto do Messi, Ganso. Messi, Ganso. Eu gosto bastante dos dois. E como é que você... Como é que foi quando acabou? Ganhamos, não acredito, velho. Foi um alívio. Isso já é resposta de profissional, porque profissional quando ganha, tira o peso das costas. Quem tá sem peso nenhum, sabe quem é, Giovani? Sabe quem é, time da Casa Verde? O Palmeiras. Aqui, em São Paulo, tá tudo igual. Trânsito, chuva e vitória do Palmeiras contra a Chape.
Antes do jogo na Arena Condá, o principal assunto no Palmeiras eram os números. 29 jogos de invencibilidade no Brasileirão, 12 em qualquer competição, 7 vitórias seguidas e a defesa não tomava um gol há 7 jogos. Estamos fazendo uma campanha acima do que foi aquilo que nós planejamos. E isso é muito bom. Mas vamos voltar para o campo porque o jogo começou quente e a Chape num contra-ataque chegou ao gol. O Arthur tentou o chute e na sobra Rildo meteu para a rede. Só que com o auxílio do VAR o gol acabou anulado. Rildo estava impedido. O Palmeiras então passou a controlar o jogo e começou a arriscar de longe. Dudu tentou. Zé Rafael deu trabalho para o Diego. Lucas Lima num belo chute também. Aliás, ele foi titular pela 4ª vez seguida, algo não muito comum nesse rodízio do Filipão. E tá me dando essa oportunidade, fico muito feliz pela confiança. Mesmo de fora, sempre trabalhei forte, me mantive em silêncio, então fico feliz de estar ajudando a equipe. Ele vem jogando bem e ele vem fazendo aquilo que ele sabe fazer, que é trabalhar bem essa bola, colocar em condições a bola para os nossos jogadores de ataque para os gols surgirem. Como de longe não funcionou, o Palmeiras resolveu tentar chutar de mais de perto. Ótima jogada de Zé Rafael, que mesmo caído conseguiu deixar Dudu livre para marcar. Gol! Palmeiras em Chapecó é do Dudu. Zé é um jogador inteligente, né? Um bom jogador, um grande jogador que não estava jogando muito, mas agora já está jogando. Acho que já é um titular do Palmeiras. Aí o VAR entrou em ação de novo. O árbitro de campo não tinha visto o toque no braço de Daverson. Depois de rever o lance, marcou o pênalti. Everaldo bateu e finalmente conseguiu vazar a forte defesa do Palmeiras depois de 7 jogos. Aí você deve imaginar, Filipão deve ter ficado louco da vida? Não, nada disso, até gostou. Graças a Deus. Isso tudo enche o saco. Não toma gol, não toma gol, tome gol, faça gol, acabou o assunto. Tem que, se não tomar, ótimo, mas se tomar também, tomou, fez, tem que fazer os gols. Agora, pergunta pro Dudu o que ele achou de tomar gol. Eu, particularmente, fiquei de ter tomado o gol. Calma, Dudu, o Palmeiras, pelo menos, não demorou pra voltar a comandar o placar. Belo gol de Marcos Rocha. Marcos Rocha marca para o Palmeiras em Chapecó. Agora a invencibilidade no Brasileirão chegou a 30 jogos e contando. Veja aqui na classificação como o Palmeiras está irresistível. É o líder do Brasileirão com 16 pontos e com um jogo a menos, né? Porque tem aquele jogo com o Botafogo, ainda vai ser analisado se vai ser jogado de novo ou não. E o Santos, terceiro coladinho, 14 pontos o Santos, Você sabia que o Santos acabou com um jejum de 3 jogos sem marcar? Sabia que o time venceu o Ceará fora de casa com 3 ex-jogadores do próprio Ceará? Sabia não? Você sabia que Ceará e Santos foi um jogo de reencontros? Sabia não? Sim, e esse foi um deles, Marinho e Ceará. Essa entrevista clássica que virou meme foi em 2015, quando ele jogava aqui. Eu não sabia. Mas calma que ele começou no banco. Outro que passou pelo Ceará foi o goleiro Everson. Chegou no Santos em janeiro e voltou para o Castelão nesse domingo especial. Aniversário de 105 anos do time. Hoje em dia festivo pro clube, aniversário do clube. Joguei 4 anos, eu sei. E sempre jogar aqui é difícil e o Ceará sempre busca o ataque. O Santos tinha mais posse de bola, mas só dava Ceará. Everson estraga prazeres. Melou a comemoração da torcida da casa e segurou o 0-0 no primeiro tempo. Bergson de cabeça defendeu Everson! Foi tanta festa pelo aniversário de 105 anos que no intervalo o pessoal ainda estava terminando de arrumar toda a bagunça. Um monte de papel e inclusive aviõezinhos que a torcida jogou. Inclusive peguei um deles aqui. Vou te falar que todo esse clima aqui contribuiu para o Ceará
longe no primeiro tempo. A matéria-prima deles eram os papéis desse mosaico gigante. O voo no Castelão era tranquilo. Brincadeira de criança. Até o intervalo. O problema foi na segunda etapa. Olha só como terminou o campo. Com o aviãozinho do Ceará todo pisoteado. E isso só foi possível com a entrada do Felipe Jonathan, mais um ex-Ceará. E o Marinho, quando vai pro jogo? Calma, segura aí. Vocês me falaram agora Que nada, foi excelente, porque essa mexida do Sampaoli mudou o jeito de jogar do Santos e logo aos 6 minutos o Sacha fez 1-0. Atrás, Carlos Sanches, Sacha! Gol! 5 minutos depois, quase sai o segundo. Feito, Sacha, furou, Sacha de novo! É por trocas assim que o Sampaoli é adorado pela torcida do Santos e principalmente pela Adriane. Vai ter gente com ciúme? Rapaz, vai. Acho que o meu namorado ele já ficou com raiva só de eu ter vindo. Porque ele tá Fortaleza, entendeu? Apesar da euforia, o segundo tempo não foi moleza. Mas e daí que foi sofrido? O povo quer é foto com os jogadores. Ô Marinho, pra driblar essa marcação toda. A gente consegue. Fui treinado pra isso, Vivete. Ele entrou aos 34 minutos, mas ficou só no 1-0 mesmo. E no jogo dos reencontros, o Santos também reatou com o gol. Marinho, sabia que há 3 jogos que o Santos não fazia gol? É verdade. Que bom, né? Estrear com o pé direito. Eu já achei que você ia falar, sabia não? Como é que é estar de volta aqui no Castelão, onde você foi revelado aí? Sempre bom, né? Mas daí também não dá pra esperar toda hora que o Marinho vai falar sabia não, né? Sou engraçado e tudo, mas hoje eu tô aqui pra agradecer a oportunidade que é vestir essa camisa. Assim como o Marinho cearense de 4 anos atrás, a versão santista saiu feliz do Castelão. Com uma diferença. Comemoro mesmo. Tô cansado, velho. A diferença é que agora o homem tá cheio de fôlego. Tô cansado nada, filho. Bota jogo pra nós. Tá cheio de graça e cheio de gás o Marinho. Nos últimos 5 jogos, não importa o adversário, não importa o estádio, não importa a competição, o São Paulo não consegue vencer e a crise só aumenta. Esses são os raros momentos de amor na torcida do São Paulo no Pacaembu. Porque na maior parte do tempo foi de desespero, de vontade de se esconder. Nas arquibancadas, vários espaços vazios. O público total no Pacaembu foi de 8.517 torcedores. Mas não é porque tem pouca gente que a pressão em cima dos jogadores foi menor. A cobrança começou antes mesmo do time entrar em campo, na chegada do ônibus no estádio. E teve confusão entre os próprios torcedores do São Paulo. Mais de 50 foram detidos e um ficou machucado no rosto. Tudo isso sem bola rolando. Quando começou, até deu esperança pro torcedor. Em menos de 1 minuto, já tinha a bola passando na frente do gol do Fábio. Pouco tempo depois, teve o Cuca gritando: vai, pá! Não é que ele foi? Olha o São Paulo! Vai fazer um gol completo! Será que seria o fim do protesto com o nariz de palhaço? Que seria o dia certo para levar pequenos novos torcedores para um jogo inesquecível? Afinal, o artilheiro do Cruzeiro, Fred, apareceu 3 vezes no jogo. Uma com esse lindo toque de calcanhar e 2 vezes curtindo uma banheirinha, amor. Sininho, amor! Agora o juiz vai dar impedimento. Foi o dia que o VAR funcionou a favor do São Paulo. Depois de muita reclamação dos jogadores do Cruzeiro pedindo pênalti, uma bola na mão de Anderson Martins, o árbitro Braulio da Silva Machado reviu o lance e não deu nada. Expandiu o braço, fez um bloqueio, batendo no braço, para mim, pênalti que deveria ter sido marcado para o Cruzeiro. E ainda era o dia do Thiago Volpe no gol. Tava pegando tudo.
se esticou no chute do Lucas Romero, voou na cabeçada do Dedé, saiu nos pés do David e bloqueou o Egídio cara a cara. Foi disparado o melhor em campo. Na verdade, ele salvou o São Paulo da derrota, mas não do empate. Thiago Neves cobrou a falta na gaveta, sem chance pro gol. Os jogadores do Cruzeiro já estavam em cima da barreira. Se dizem que tem que ter 1 metro, acredito que não tinha 1 metro, mas paciência. Os jogadores do Cruzeiro em nenhum momento vão para trás. Eu vejo a barreira do São Paulo avançando e encurtando a distância. Por isso que para mim o gol é legal. Depois do empate e da expulsão do Igor Vinícius, o torcedor do São Paulo perdeu a esperança. Tá demonstrando essa fraqueza desde os jogos do começo do ano, não dá para ter confiança, não. Perdi a esperança também já. Se mostrasse raça ainda, pode ser, né? Mas do jeito que tá, não vai ganhar, não. Fim de jogo e o descontentamento do torcedor são paulino só continuou. Tem que aceitar. São de acordo, são torcedores que vêm ao estádio para apoiar e infelizmente a gente saiu de 2 campeonatos, como a Libertadores, a Copa do Brasil. Estamos tentando, entendemos as vaias, sim, nós temos que trabalhar mais. Grande parte dos torcedores que entenderam o momento difícil que a equipe passa e incentivaram e deram o seu apoio. A outra parte cobra, é lógico que o pessoal sente, né, mas é um sentimento natural, porque após uma eliminação de uma grande equipe sempre fica uma sequela, essa consequência. O São Paulo chega a 5 jogos sem vitória e a mais uma semana sem paz. Mas agora a gente vai pro Corinthians. Amanhã o Timão tem jogo decisivo. Terça-feira é dia de futebol ao vivo na Globo, 9h30. Tem Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil. E o Caio Maciel traz as informações do Timão. É com você, Caio. Fala, Felipe, abraço pra você, pra todo mundo ligado com a gente, muito bem-vindo ao Globo Esporte, sua nova casa. Vamos falar então do Corinthians que joga amanhã. O time jogou na quinta-feira passada na Venezuela contra o Deportivo Lara pela Sul-Americana, folgou no final de semana no Brasileirão, pediu adiamento do jogo contra o Goiás, até para recuperar os jogadores para esse jogo importante de amanhã, jogo de 3 milhões de reais, é a premiação de quem avançar às quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians precisa vencer, porque perdeu o primeiro jogo na Arena por 1-0 para o Flamengo, precisa vencer de um gol de diferença pelo menos para levar para as penalidades máximas ou de mais gols para avançar direto para as quartas de final. O técnico Fábio Carille não tem uma dúvida, né? Fagner com dores musculares, é dúvida se ele não jogar, vai o Michel, a gente não vai saber porque o treino é fechado. Felipe Andreoli. Boa, Caio, cuidado com o carro passou, Caio. Fica tranquilo, deu tudo certo. Então agora a gente vai fazer ligação direta com a Granja Comari, porque quarta-feira, 9h30, também ao vivo na Globo, tem amistoso da seleção se preparando para a Copa América, é Brasil e Catar. Lá em Teresópolis está Eric Fia. Ô, Eric, do que a gente vai falar? De futebol ou de outros assuntos, hein, Eric? Oi, Andreoli, boa tarde para todo mundo ligado no Globo Esporte. Infelizmente, de outros assuntos. Foi mais uma manhã movimentada aqui na Granja Comari, a exemplo do que aconteceu ontem. Hoje, mais uma vez, um carro da Polícia Civil do Rio de Janeiro esteve aqui na Granja Comari. Dessa vez, um carro da DRCI, que é a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Os agentes vieram entregar uma intimação para o Neymar depor na sexta-feira. Mas a CBF pediu um adiamento e o Neymar deverá ir à delegacia na próxima semana. Para o pessoal entender o caso, no fim de semana, o Neymar foi acusado por uma mulher de 26 anos de tê-lo estuprado na França no mês passado. Mas ela só fez o boletim de ocorrência na última sexta-feira numa delegacia em São Paulo. À noite, o Neymar usou as suas redes sociais para se defender. E ao se defender, expôs conversas e fotos íntimas dessa mulher e por isso abriu essa nova investigação. Pela manhã, o Tite participou de uma primeira entrevista coletiva desde que começou essa preparação para a Copa América. E das 25 perguntas, quase 21 perguntas foram sobre o caso Neymar. Vamos ouvir. Primeiro, eu sei da importância do assunto. Sei, tenho a real dimensão. E sei também que o assunto ele é pessoal e que tem um tempo para que as pessoas possam julgar os fatos. Tempo
Eu não vou me permitir julgar os fatos. O que eu posso afirmar e que eu posso passar para vocês e passar para todas as pessoas que estão aqui ouvindo e assistindo, que são 3 anos de convívio que eu tenho com o Neymar e que os assuntos que nós tratamos pessoais, eu e ele, foram leais e verdadeiros. Isso eu posso. Eu não posso julgar. Isso eu não faço. Daqui a pouco a seleção volta a treinar aqui na Granja Comari na parte da tarde, mas esse treinamento será fechado, já estava até na programação que seria fechado mesmo. Amanhã se apresentam aqui em Teresópolis o goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino, que foram campeões da Europa pelo Liverpool.